Interligados, oferecimento Seara, Salsicha Seara, tudo fica bom demais. Hoje Vida no Campo veio até Brasília, no Distrito Federal, para conhecer a história de Didácio Milhomes, um produtor que realizou o sonho de ser piloto, acumulou, gente, cerca de 30 mil horas de voo e depois de mais de 3 décadas no céu, decidiu voltar aqui às suas origens. Filho de produtores rurais, ele trocou definitivamente a cabine de comando pela granja e encontrou na avicultura uma nova missão de vida. Vamos conhecer essa história juntos? Estamos chegando aqui na propriedade da família Milhomes agora. Vem comigo, gente. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, Juliana. Tudo bem? Prazer, bem-vinda. Obrigada, prazer recebê-lo aqui. Vou ficar aqui do ladinho de vocês. Que família linda. E tem gente faltando ainda, né, Didácio? Tem 2 filhos. São 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. Tem 2 que não estão aqui hoje. Ah, coisa boa. Não deu para vir. E você está na avicultura há quanto tempo já? Desde 2006. Eu concilio 2 coisas, a aviação e a avicultura, de lá até aqui. E aí, pelo jeito, até o logo ali da empresa tem a ver com as 2 profissões, então? Tem. Eu fiz aqui um bem bolado, a asa do avião com a asa do frango. Para não esquecer a aviação. A aviação não vai sair do meu sangue nunca, entendeu? Coisa boa. E hoje eu vim ouvir e contar essa história com vocês, pode ser? Que bom, bem-vinda, vamos entrar, tomar um café aqui e bater um papo. Vamos lá. Deixei as asas, o relógio e a escala. Mudei o rumo pra cuidar desse galpão, onde o sussurro da terra é o que me acalma. E a avicultura é minha nova missão. Eu nasci no estado de Tocantins, que naquele tempo era Goiás, né? Cidade de Gurupi. Eu nasci em 57, lá. Eu sou de família do agro, né? Meus pais, tios, parentes, tudo até hoje trabalha com água. E vim para Brasília, ainda era de menor, tinha o quê? 16 para 17 anos, porque eu tinha na veia a aviação. E eu já, naquele tempo, eu já procurei esse caminho. Acho que isso já vem mesmo de berço, tá no DNA, porque dos meus irmãos, só eu que tinha era muito fascinado. Aqueles aviões da Transbrasil, eles eram coloridos, né? As asas, cada asa tinha uma cor diferente, azul, vermelho, amarelo, embaixo da asa. E eles eram chamados até de arara, né? Bonito, eles tinham a deriva, a cauda toda pintada de verde e amarelo, né? Naquele tempo. E aquilo, quando eu via aqueles aviões, eu ficava louco. Algo que já tocava em mim. Eu tenho na veia o agro e naquele tempo Brasília teve oportunidades, né? Eu comprei uma propriedade aqui próxima. E aí eu comecei a pensar na questão da avicultura. Porque a avicultura, ela ficaria mais fácil para mim controlar voando de dentro do avião, entendeu? Uma fazenda seria mais difícil, mexer com gado e tal. A avicultura, como ela está em galpões, né? E aí tendo a pessoa que fica na lida lá dentro, e não tem problema, né? O controle pode ser feito por telefone, né? Não foi fácil, porque a aviação puxa muito pela gente, a escala é muito pesada, voa muito à noite. A gente tem escalas que voa 2 noites seguidas, por exemplo, né? E
a granja, quando ela está alojada com pintinhos, requer cuidados muito grandes também. Mas se você treinar o funcionário direitinho, que ele saiba manusear os equipamentos, aprende a fazer o trabalho de ambiência, de temperatura, de controle de pressão, do ar, da umidade. Principalmente hoje, que essas granjas são muito modernas, essa granja aqui, por exemplo, ela trabalha sozinha, né? A gente pode controlar esse sistema que eu falei, de temperatura, umidade, pressão, do telefone. Então, naquele tempo, em 2006, não tinha esse controle, mas hoje já tem os equipamentos. Então, por isso que as granjas estão ficando grandes, né? Aumentando bastante o adensamento, e os equipamentos fazem isso acontecer. Agora, é claro que tudo vai precisar da mão do homem, né? E esse homem bem treinado, ele faz isso. Dá para fazer. Acompanhar essa transição do meu pai foi, saindo da aviação e indo para a avicultura 100%, foi uma transição difícil, para ser muito sincero, porque foi uma transição que veio por conta da pandemia. Ele não era o plano dele ainda de estar acontecendo, então a gente teve um pouco de sentimento de perda ali para ele. Também ele tem a aposentadoria dele não foi do jeito que ele tinha imaginado. Ele trabalhou muitos anos para a companhia aérea, né? Então foi um pouco triste. Mas também foi uma transição que eu acho que foi saudável para ele, né? Porque meu pai passou a vida inteira trabalhando como aviador e tocando o agronegócio. Ele trabalhou com uma série de outras coisas, com bode, e depois foi para o abatedouro e teve a outra granja antes. Então foi um alívio também. Deu um pouco de sensação de paz dele poder estar dedicando e estar aqui em Brasília também com mais consistência. Da aviação para o campo, ele na verdade nunca saiu do campo, né? Ele sempre, mesmo na aviação, ele sempre esteve com um pezinho no campo. Então, no momento de folga dele, nos dias de folga dele, ele vinha para a chácara e já trabalhava com isso. Ele nunca deixou. Sempre foi uma paixão que ele nunca deixou de lado. Então, eu acho que não foi tão brusca assim essa mudança, exatamente por conta dele sempre estar, ele sempre demonstrar, e ele sempre esteve aqui. Então, sempre o coração dele sempre bateu pelo lado do campo, né? Isso aqui é uma responsabilidade muito grande, entendeu? Aqui qualquer probleminha pode morrer 160 mil aves, entendeu? Principalmente esse negócio de energia, né? Essas granjas, elas têm que ter geradores automáticos, ela entra e sai, e tem que ficar atento de madrugada. Sempre acontece essas intempéries, final de semana, à noite, entendeu? Então tem que ficar ligado. Eu não fico mais naquela neura que quando eu trabalhava na aviação era tempo, relógio. Hoje nem relógio eu uso mais. Tirei o meu relógio que eu usava para voar, tá ali, acho que não tem mais nem bateria, nem vai funcionar mais. Porque eu tirei o tempo de mim. Antes o piloto ele tem que andar com tempo. Tempo é tempo, tempo é tempo, é 1 minuto. Se a gente chegasse atrasado para a apresentação no departamento operacional 1 minuto, vinha uma mensagem depois no sistema da empresa dizendo o seguinte: confirme porque chegou atrasado 1 minuto, 60 segundos. Entendeu? Essa neura eu tirei de mim. Hoje eu que faço a minha escala. Meu pai, ele sempre foi uma pessoa de uma humildade assim extrema. Até quando ele estava na aviação, ele era uma pessoa que você jamais, se ele não estivesse trajado, você não sabia qual era a profissão dele, porque ele era uma pessoa, sempre foi uma pessoa que a humildade sempre foi a primeira. Eu sempre tive muito orgulho dele, porque trabalho para ele sempre trabalhou muito. Eu nunca na minha vida escutei ele falar que ele estava cansado, ou que ele não queria acordar cedo para trabalhar. Ele nunca ouvi falar. Então eu tenho muito orgulho dele, de saber que ele saiu de um lugar e chegou por puro mérito dele, por pura competência dele. Ele nunca teve preguiça de seguir, de conquistar o que hoje ele tem.
Didácio, vamos fazer o seguinte, o papo tá muito bom, mas vamos dar uma pausa bem rapidinho e daqui a pouco a gente volta? O que você acha? Vamos sim. E aí, pessoal, fica aí que a gente volta daqui a pouco, tá? Não vão embora daí. Até hoje eu sonho com avião. Aqui eu estou na base da 11 da direita e os aviões eles passam aqui quando eles vão girando para pousar em Brasília. Quando vem do sul eles passam aqui, quando vem do norte eles vêm por lá. Quando vem do centro-oeste, que Mato Grosso, eles passam aqui. Então eu estou aqui bem onde que gira para enquadrar a cabeceira da pista de Brasília, as duas cabeceiras, entendeu? Então parece que até isso deu certo, né? Eu saí da aviação, mas a aviação não saiu de mim, que ela continua passando aqui por cima, eu conheço os aviões que eu voei aqui, entendeu? Então, foi uma coisa assim de Deus, né? Deus acho que programa tudo pra gente. Como eu sempre gostei, como eu sempre fui apaixonado por isso, né? Foi pesado eu deixar, mas eu já estava bem cansado, escala muito pesada, e essa granja aqui, ela é bem maior, com tecnologias, com, entendeu? Capacidade maior. E aí eu resolvi fazer as duas coisas, né? Não foi aposentar, parar de voar e engrenar de vez na avicultura, ou seja, aumentar, né? Falando na aviação, você compra um avião pequeno de 4, 6 passageiros, você aprende a voar ele direitinho, né? Domina a máquina, o que você pensa? Se você tiver dele, você vai comprar um mais moderno, um maior, não é assim? Eu fiz a mesma coisa com a avicultura. Eu aprendi naquela granja lá, ela é um pouco menor que essa aqui. Isso aqui, a densidade dela é para 165.600 aves, a de lá é 121 mil. Mas lá eu aprendi como mexer, como trabalhar com a avicultura, porque não é só criar galinha, como as pessoas falam, criar galinha é fácil. Não é nada disso. Tem uma tecnologia muito pesada hoje por trás disso aí. Por isso que tem essa velocidade, a capacidade de adensamento, né, criar em menor espaço, maior quantidade. Aqui o Didácio, aqui nessa propriedade, ele possui 4 aviários, né, com dimensionamento de 165 por 18, são aviários climatizados completo. E em outra propriedade, ele possui outros 4 aviários, que vai passar por reforma de adequação para a gente estar voltando a alojar, tá? Os outros aviários, eles foram construído em 2006, né? Lá a gente tem uma capacidade de 120 mil aves, né? Após passado por reforma, a gente vai alojar 120 mil aves. E nesses 4 hoje que estão em funcionamento, a gente aloja 165.400 aves, né? Como eu disse anteriormente, aviário de 165 por 18, tá? Em cada aviário desse a gente aloja 41.400 aves, tá? Daqui mais uns tempos vai sair as pessoas, vai entrar os equipamentos, robô, vai entrar, pode ter certeza. Hoje se pega frango na granja com pessoas pegando, botando nas caixas, mas já tem máquina que ela colhe o frango. E essas máquinas elas não vão deixar de continuar, elas vão melhorar a tecnologia, vão desenvolver e daqui a pouco você vai pegar uma granja dessa inteirinha com máquinas. E ela já sai, já joga para a caixa, já encaixota os animais, as aves ali e vai saindo para o caminhão numa esteira. Vai chegar lá, porque como é que está a questão da mão de obra, situação, capacidade técnica, pessoas para trabalhar. Então o ser humano está ficando muito complicado. E aí está entrando os robôs, máquinas, telefone no lugar. É isso que vai acontecer daqui para frente. O poder lidar com situações, às vezes emergenciais, problemas que surgem de forma inesperada, eu acho que é uma coisa que a aviação deu essa preparação. Ele conseguiu trazer essa preparação da aviação para o agronegócio, porque tem muita coisa que dá errado do nada e você tem que resolver ali meio que no improviso, né? Vai alojar os frangos aqui, dá algum problema, o gerador para de funcionar, a energia acaba, e é o tipo de coisa que ele teve que, não exatamente da mesma forma, mas ele teve que lidar a vida inteira com emergências dentro do avião e ter essa capacidade de não paralisar
e resolver e correr atrás sem se desregular completamente. É resiliência, né? Eu fui treinado muito para isso. Na empresa nós temos muito treinamento para tudo. Gerenciar pessoas, gerenciar cargas perigosas, gerenciar passageiro, gerenciar avião, gerenciar tripulação, gerenciar o voo como um todo, ficar atento nas condições meteorológicas que eu estou indo, né? Por exemplo, eu estou indo daqui para Manaus. Manaus o clima lá sempre é diferente daqui. Se você está daqui, Manaus está visual. Quando você está no meio do voo, Manaus fala assim, ó, está fechado. O aeroporto de Manaus está fechado. Aí o que você tem que fazer? Você já tem que ter tido um planejamento para falar o seguinte: eu vou para Boa Vista, eu vou para Belém, eu vou para Santarém, eu vou para Porto Velho, ou vou para Rio Branco. Aí o que você tem que fazer? Você tem que estar gerenciando todas essas cidades para saber se essa cidade também não está tendo problema meteorológico, que acontece, já aconteceu, né? Quando você vê esses tumultos em São Paulo, fecha o aeroporto, arremete, vai para Galeão, vai para até Ribeirão Preto, o gerenciamento às vezes não depende do piloto, depende da natureza, entendeu? E aí o piloto tem que ficar atento. Então, isso me fez aprender a mexer com tudo isso aí. Ele é um produtor que, igual, ele tem outras propriedades e nem sempre ele está só aqui. A gente, como técnico da empresa aqui, a gente ajuda, a gente tem essa parceria que ele não precisa estar centrado o tempo todo, as 24 horas dele, dentro da propriedade, né? Então ele tem os funcionários dele, que hoje aqui nessa propriedade são 4 pessoas. Então ele tem um encarregado, que na maioria das visitas a gente passa as demandas para o encarregado, e quando o encarregado não consegue atender as demandas que a gente precisa, a gente pega e a gente entra em contato direto com o produtor. Hoje eu que faço a minha escala, só que assim, se tem responsabilidade para fazer, se eu preciso levantar às 5 horas da manhã, eu levanto, 4 horas da manhã. Essa noite mesmo eu estava acordado, 3 horas da manhã, por causa da granja, que está fazendo a pega, e aí deu problema na nota fiscal. Aí quando está fazendo a pega, eu deixo o telefone ligado. Eu não durmo com o telefone ligado, mas quando está fazendo a pega, essas coisas assim, eu deixo o telefone ligado. Aí o funcionário me ligou, dizendo, problema de nota fiscal aqui, não sei o quê. Acionei meu filho que está viajando, falei, cadê o código do sistema? Ele acordou 4 horas da manhã, está lá no sul. Ele acordou 4 horas da manhã e passou o código para tirar a nota fiscal, porque os caminhões não podem sair daqui sem nota, entendeu? Então, essas coisas eu tenho que ficar atento. Eu acho que eu sou a das filhas que mais se aproxima de estar nos negócios com ele, né? Sou veterinária, mas não segui na avicultura. Eu sou veterinária, trabalho com pequeno porte, né? Mas sempre tento estar próxima, entender o que ele está fazendo. Hoje em dia ele é uma pessoa que ele não delega muita coisa, ele toma a frente, ele resolve de madrugada, resolve de dia, resolve de noite. Então assim, eu tento me inteirar sempre, estar sempre à disposição, sempre ajudar ele com um pouquinho, resolver uma coisa ou outra, a gente dá o suporte assim mais de longe, porque ele mesmo ele não delega, ele quer, ele toma a frente e ele, acho que até porque é a forma dele controlar mais, né? Então, e por ele hoje em dia ter saído da aviação, estar 100% aqui, então tem facilitado muito para ele estar à frente e resolver tudo. Então é mais esse suporte que eu dou, assim, de ficar mais de lado, de interagir mais, de entender o que ele está fazendo e caso ele precisar, a gente está aqui. Isso aqui é o seguinte, é a asa da ave, né, do frango, e a asa do avião. Então eu fiz as duas coisas juntos, entendeu? Eu botei o frango, né, que aqui seria mais ou menos o frango com a asinha menor, né, e o avião com a asa maior. Então eu acoplei as duas coisas e fiz no mesmo desenho, entendeu? Porque é a minha paixão. E eu vim disso aqui, daí para isso aqui eu vou. Amar a natureza, usar a natureza, continuar no agro, alimentar as pessoas. Porque quando eu falo de alimentar as pessoas, Juliana, eu não estou falando da minha família. Eu estou falando de milhões e milhões de pessoas que hoje estão passando fome.
Eu acho que a família, com o tempo, vai chegando no agronegócio, vai se inteirando mais, vai chegar um tempo que ele vai ter que delegar um pouquinho mais pra gente, e aí somos uma família muito unida e a gente tenta sempre estar presente, estar seguindo os passos dele. Então eu acho que com o tempo vai passando uma função para cada um filho e a gente vai seguindo o trabalho dele. O que eu admiro mais no meu pai é a tenacidade. O meu pai, ele tem uma capacidade de passar por situações muito difíceis, de passar por traumas e as coisas da vida e manter a cabeça erguida e continuar tocando a vida para frente. Eu acho que é uma das coisas que eu tento mais aprender com ele, né? É essa capacidade que ele tem. A perda da minha mãe, a vida dele saindo de uma pobreza muito grande e entrando para a aeronáutica e correndo atrás dos sonhos dele, sabe? Me inspira muito. O campo é tudo, né, Juliana? O campo é a nossa vida, é a vida humana, é os animais, é a natureza, é a água, é a chuva, é os rios. O campo hoje, quem não gosta do campo, não gosta de si próprio. Como é que a pessoa pode dizer que não gosta do campo, sendo que ele tem que comer a carne, que ele tem que comer um frango, comer um ovo, fazer um churrasco, fazer uma festa, Como é que o cara pode falar isso? Tem gente que fala, mas eu sinto muito essas pessoas falar isso porque eles não têm noção do que eles estão falando. O campo é uma vida perfeita. Isso aqui, quando eu chamo isso aqui de paraíso, é porque é um paraíso para mim. E para encerrar esse programa, eu quero agradecer a família Milhomem. Estou aqui reunida com o Didácio, Mariana, Matheus, para agradecer. Adorei conhecer essa história, né? Você foi uma pessoa que fez uma fusão muito interessante da aviação com a avicultura agora. E muito interessante, né? Um pouquinho da sua história e da sua paixão pelo agro e pela aviação. Obrigada por compartilhar com a gente hoje aqui. Quem está em casa também espero que tenha adorado essa história. E eu vou deixar aqui uma lembrança para você sempre lembrar da gente. Obrigado. Integrados, interligados na vida do campo. Muito legal. Muito obrigado, obrigado por tudo aí, obrigado pela vida de vocês. Gostei muito do papo aí, foi muito bom. Apareça sempre aqui. Coisa boa, obrigada. O nosso sítio está de portas abertas para vocês, tá? Obrigado. Obrigada. Obrigado, espero gente. que você aí em casa Valeu. também tenha adorado essa história. Para assistir outras histórias de avicultores, suinocultores, é só escanear esse QR Code que aparece aí na sua tela, combinado? Beijos, até a próxima. Tchau! Tchau, obrigado. Interligados, oferecimentos Seara, Salsicha Seara, tudo fica bom demais.